Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui sentada no canto do meu quarto, porque eu acho que a luz da minha janela não me favorece bem. Então tô aqui escondida. E no vídeo de hoje eu vou responder a perguntas sobre a nossa viagem aqui pra Portugal. Tanto aqui nos comentários dos vídeos, quanto lá no Instagram. Aparecem muitas pessoas com dúvidas sobre a nossa viagem, sobre como a gente veio, se a gente veio com visto. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Eu tô aqui com a minha colinha. Eu separei as principais perguntas, né? As perguntas mais repetidas. Eu vou tentar responder da maneira mais clara possível e dar o máximo possível de detalhes também, tá bom? Então, a primeira pergunta é por que viemos para Portugal? Começou lá atrás, né, quando a gente era adolescente. John sempre teve o sonho de morar fora, só que antes ele queria ir pro Canadá. Não era muito meu sonho não, sabe? Eu era muito apegada com a minha família, então eu não me imaginava morando fora do Brasil. Os anos foram passando e aí eu fui me acostumando com a ideia e tal. E aí passou a ser um sonho meu também. No início ele queria morar no Canadá, depois ele desistiu do Canadá. Um dia ele tava na internet e apareceu um vídeo sobre Portugal, falando principalmente sobre a segurança e a qualidade de vida. Então isso foi uma coisa que despertou muito interesse em John. E também a questão de ser um país muito bonito, o tipo de país que ele sempre quis morar. E aí quando a gente casou, veio essa ideia de Portugal. A gente casou em dezembro de 2020 e em fevereiro de 2021, 2 meses depois, eu descobri que tava grávida. E aí essa ideia de se mudar foi ficando pra depois, porque o foco passou a ser o enxoval do bebê, pré-natal, essas coisas. E também a gente tava ainda terminando de mobiliar a casa, né, que a gente tinha acabado de casar. Então essa história de viagem ficou um pouco de lado. E o segundo motivo pelo qual a gente veio pra Portugal é que nós somos cristãos e nós temos aquela coisa de promessa, né? Então, o primeiro motivo seria sonho e o segundo seria uma promessa à vontade de Deus para a nossa vida. Então, são esses os dois motivos pelos quais a gente veio morar em Portugal. Segunda pergunta, como foi o nosso planejamento? Então, depois que Linha já estava um pouco maior, a gente começou a conversar de novo sobre o assunto, né? E aí a gente achou que estava na hora da gente começar a organizar essa viagem. Como ainda era uma coisa sem data, que ainda não estava muito certa, estava começando a amadurecer a ideia, a gente não comentava muito com família, com amigos, porque era uma coisa incerta. Não tinha pra que a gente vou pra Portugal, vou pra Portugal. E aí aconteceu que a gente, enfim, se organizou e marcou a primeira viagem, que seria para março do ano passado, março de 2023. Quando foi aproximando a data da viagem, começou a dar um medo, assim, sabe? E começaram a surgir as dúvidas. Se a gente tinha se planejado bem o suficiente, se aquela era a melhor forma da gente ir, se aquele era o melhor momento da gente ir. E aí a gente concluiu que deveríamos adiar a viagem, né? Nós viríamos como turistas. E isso foi uma das coisas que pesou muito na decisão por causa de Liam. A gente queria vir da melhor forma possível, chegar aqui e se estabilizar também da melhor maneira possível. E talvez se a gente viesse como turista, essa estabilidade e essa segurança que a gente estava procurando, a gente não teria. Então a gente recalculou a rota, refez todos os planos, cancelou a data, pediu reembolso das passagens e a gente passou a pesquisar outros meios da gente realizar essa viagem, né? Então aí a gente adiou a viagem, tipo assim, adiou, mas não tinha uma data nova. No caso, a gente queria vir com visto. Então era sobre isso que a gente tinha que ir agora ir atrás, pesquisar, ver de que maneira a gente podia tirar o visto ainda no Brasil, para que a gente pudesse ter mais segurança quando chegasse aqui. A terceira pergunta é sobre o nosso visto. As pessoas perguntam muito se a gente veio com visto, qual é o nosso visto. E talvez eu não explique muito bem pra vocês, né? Porque cada situação é um tipo de visto. Inclusive, até entre a gente, são vistos diferentes. E aí eu já vou começar dizendo qual é o nosso visto, né? O de John é um visto para exercício de atividade profissional remota. Ou seja, seria o famoso visto de nômade digital. Já o meu de Linha é diferente, é visto de reagrupamento familiar. Então, nossos vistos são diferentes, tá? Esse visto é mais adequado para pessoas que podem fazer o seu trabalho pela internet, que exercem essa atividade de maneira remota para fora do território nacional, no caso, para fora de Portugal. E 2 dos requisitos desse visto é a pessoa ter um contrato legal com a empresa fora de Portugal, no caso, no nosso país, o Brasil, e a outra seria comprovar meios de subsistência, que seria basicamente a gente comprovar que a gente pode se manter aqui financeiramente. Esse visto é uma modalidade nova, foi criada em 2022, justamente com essa intenção de Portugal facilitar a entrada legal dos imigrantes. Como eu já falei, a gente precisa comprovar esses meios de subsistência. E o que seria? Basicamente, a gente precisava ter um valor X para um período X de tempo. No caso, teria que ter um valor X por um período X para John, um valor X por um período X para mim e um valor X por um período X para Lia. Então, a gente precisava ter um valor aqui depositado num banco de Portugal para poder fazer a comprovação desses meios de subsistência. Eu tô falando especificamente do nosso caso, né, do nosso visto. Então, só tô falando aqui da nossa experiência.
experiência de como foi com a gente, porque com você pode ser diferente. Então, o que é que acontece? De tudo que a gente tinha de dinheiro no Brasil, a gente dividiu em duas partes. Uma parte a gente converteu para euro e depositou aqui no banco, por causa desse processo do visto. E uma parte menor a gente deixou no Brasil, pra gente se manter até que o visto fosse aprovado, né? Inclusive, a gente quase ficou sem dinheiro no Brasil. A gente chegou no fim da reserva do dinheiro que tinha ficado no Brasil. E aí a gente cortou várias despesas, diminuiu várias outras, pra gente conseguir se manter no Brasil até o dia da viagem. Sobre o nosso visto, a gente contratou assessoria, que foi a assessoria de Raquel Andreata. Ela tem canal no YouTube e tem perfil no Instagram. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse, tá bom? E eles entregaram tudo que prometeram, deram toda a assistência necessária. Nós fomos muito bem instruídos. E aí, o nosso processo foi aprovado na primeira tentativa. Embora seja um processo trabalhoso e um pouco demorado, eles ajudaram a tornar o processo mais simples, que é um processo bem burocrático, com menos chances de erro. Mas eu já vou salientar aqui, que é um processo que tem inúmeras etapas. A gente tem que ir no cartório, pega documento, leva documento, emite procuração, enfim. Então, realmente é uma coisa que é bem burocrática, que eu acho que se a gente fosse fazer sozinho não ia dar muito certo. Talvez não tivesse sido aceito de primeira, né? E Raquel e a equipe dela simplificaram muito o processo. E uma coisa que foi um diferencial de Raquel é que ela respondeu rápido o nosso primeiro contato, pois quando a gente decidiu adiar a nossa viagem e a gente ia procurar uma assessoria para ajudar a gente nas dúvidas em como a gente ia tirar esse visto, nós entramos em contato com uma assessoria famosíssima e nós já estamos aqui em Portugal e até hoje essa assessoria não nos respondeu. Ela tá lá ocupada fazendo lançamento. E Raquel não. Quando a gente caiu em si que a gente não ia ter resposta dessa outra assessoria, a gente decidiu procurar outra e John por um acaso encontrou Raquel no YouTube. A gente entrou em contato com ela, ela respondeu a gente muito rápido e aí já começou o nosso processo, né? Primeiro a gente fez uma consultoria e aí depois a gente foi fazendo outros processos. No total nós investimos 1.470. Teve consultoria, teve abertura de banco, teve NIF. No caso foi o de John, né? Porque o meu e o de Linha a gente tirou só quando chegou aqui. Então assim, não foi só pra tirar o visto. É um processo de muitas etapas, muito burocrático, que demora. Se você errar, vai demorar ainda mais. Então eu acho que ter uma assessoria faz toda a diferença, né? Eu sei que muita gente não pode investir, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade, né, de fazer esse investimento. E eu acho que valeu muito a pena, né? Deu tudo certo, o nosso processo foi aprovado de primeira e nós estamos aqui. Então eu sou muito agradecida, né? A Raquel e a equipe dela, apesar de que quem tratou todo o processo com ela foi John, né? Eu só fiz, no fim das contas, assinar um bolo desse tamanho de papel. É um bolo mesmo, minha gente, de papel, pra poder enviar para o consulado lá na Bahia. E aí esperar a aprovação do visto, né? Eu acho que nosso processo com Raquel começou em junho. A gente veio receber a aprovação do visto em outubro. E aí foi quando eu comecei a vender nossos pertences, nossos móveis, enfim, nossas coisas. Essa parte aí ficou pra mim. John resolveu a parte burocrática e eu resolvi a parte pesada. A gente se dividiu assim, né? E no fim eu só fui vender as coisas. Foi ótimo. E aí o visto saiu em outubro, eu comecei a vender as coisas em novembro. E a nossa viagem, nós marcamos a nossa nova data para dezembro. E aí com o valor das vendas, a gente comprou as passagens e custeamos outras coisas. Viagem. Algumas pessoas também fazem perguntas sobre a nossa viagem, a viagem em si, o dia que a gente vai pro aeroporto, pegar o avião para vir para Portugal, etc. Nossa viagem ficou marcada para dia 2 de dezembro, às 11h30 da noite, no horário lá do Brasil. Nós voamos de TAP, nós trouxemos 11 malas, na verdade não foram 11 malas exatamente, foram 8 malas, porque 3 eram artigo pessoal. Então nós trouxemos 5 malas despachadas, que é aquela que a gente despacha lá na esteira, que não fica com a gente dentro da cabine do avião. Trouxemos 3 bagagens de mão, uma pra mim, uma pra John, uma pra Liam, e 3 bolsas de artigo pessoal. São bolsas menores, que você bota carregador, celular, carteira, essas coisas. A de Liam não tinha nada disso, claro, né? Era fralda, pomada, água, enfim, esse tipo de coisa. A nossa passagem dava direito a uma mala de despacho, uma bagagem de mão e uma bolsa de artigo pessoal. Eu pedi a John pra gente incluir mais uma mala de despacho pra cada um, no caso mais uma pra mim e mais uma pra ele, porque das coisas que eu queria trazer eu sabia que não ia caber só em uma mala de despacho. Então ele acrescentou essas malas e aí, ao invés de ser 3 malas despachadas, acabou sendo 5 malas. Em uma dessas malas de despacho, eu tentei colocar mais artigos pessoais, como roupas,
essas coisas. E na outra eu tentei colocar mais coisas de casa e coisas de valor sentimental que a gente queria trazer. Mas assim, não ficou uma mala totalmente só de roupa, uma mala totalmente só de coisas de casa. Não, porque eu tive que sair dividindo, distribuindo os objetos e o peso entre as malas para facilitar. Sem falar que tinha muitas coisas que só podiam ir na bagagem de mão. Álbuns de Liam, fotos, documentos, notebook. Essas coisas tinham que vir na mala de mão. Porque se por um acaso acontecesse um extravio, a gente não ia perder essas coisas que eram mais importantes, né? Como eu já falei, nós vamos de TAP. O nosso primeiro voo foi lá do Aeroporto Internacional do Recife, que era onde a gente morava. E nós voamos direto de lá até o aeroporto de Lisboa. Quando a gente chegou lá no aeroporto de Lisboa, eram mais ou menos 10 horas da manhã, já no horário aqui de Portugal. E o nosso segundo voo foi do aeroporto de Lisboa para o aeroporto de Porto. Então nós pegamos o voo às 2 horas da tarde, porque houve um atraso. E aí quando a gente chegou no aeroporto de Porto, era mais ou menos 2 horas e 50 da tarde, do horário daqui. Então foi um voo mais curto, né? E menos desconfortável que o primeiro voo, que foi horrível dormir no avião. Aí a pessoa que fez o nosso relocation também ficou responsável pelo nosso transporte, né? Por buscar a gente no aeroporto de Porto e trazer aqui pra Tondela, em Viseu, pra nossa casa. Então aí a gente saiu lá do aeroporto umas 3h30 e quando a gente chegou aqui já era 5h40, 5h50, por aí, já ia dar 6 horas. Tudo isso totalizou quase 16 horas. Foi uma viagem muito cansativa. Em diversos momentos eu fiquei muito preocupada com o Liam, né? Porque bagunçou tudo, bagunçou o sono, bagunçou a alimentação. E eu via que ele já estava muito cansado, muito abusado de estar pra lá e pra cá, de senta e levanta. Ele tava com muito sono, ele tava com fome, mas ele não aceitava comer de jeito nenhum. E eu não vi a hora de chegar aqui, né? Pra gente poder tomar um banho, comer, descansar, eu colocar ele pra dormir, enfim. Minha preocupação maior era a Liam, apesar de que eu também tava muito cansada, com muito sono, muito dolorida de ter dormido no avião. Então pra mim foi um alívio quando a gente finalmente chegou aqui, mesmo não tendo luz, água, como vocês viram no vídeo da nossa primeira semana aqui em Portugal. Quando a gente chegou aqui teve esse problema. Mas eu já tava muito agradecida, muito feliz de finalmente ter chegado em casa, né? Sobre o valor das nossas passagens, nós pagamos R$ 9.956 e a gente pagou 3 passagens. Crianças na idade de Liam não pagavam passagem, porém não tem direito a assento. Então, como ia ser uma viagem muito longa, ia ser muito desconfortável, ele não ia querer estar no colo o tempo todo, a gente também não ia aguentar, ele já estava um pouquinho pesado para estar no colo, enfim, por todas essas questões, a gente decidiu pagar a passagem para ele, para que ele tivesse direito ao assento. Então foram 3 passagens. Perguntas sobre o nosso relocation. Recebemos muitas. A gente já tinha decidido a data da viagem, porém a gente ainda não sabia onde ia morar. A gente ainda estava planejando isso, né? Pesquisando. Até que um amigo nosso que já tá aqui em Portugal, só que ele mora a 8 horas de distância, e esse amigo nosso indicou uma pessoa. Eu entrei no perfil dela no Instagram, olhei tudo lá. Enfim, eu vi que ela trabalhava sério e aí eu decidi entrar em contato. Pra quem não sabe, o serviço de relocation é basicamente uma pessoa que vai ficar responsável pela procura de uma casa pra você. Casa, apartamento, quarto, enfim. Aquilo que você deseja dentro da sua condição. Tanto de quanto você pode pagar, tanto na questão da localidade que você deseja, quanto também nas condições em que você precisa. Porque tem casas que não aceitam crianças ou animais, tem gente que traz animais. E aí a pessoa precisa de uma casa que aceite criança, que aceite animais, enfim. Então essa pessoa fica responsável por procurar uma casa exatamente como você quer, exatamente como você precisa e pelo valor que você pode pagar. Nós pagamos 650 nesse serviço. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer pra vocês que tanto o serviço da assessoria com Raquel, quanto o nosso relocation com Tamara, já sofreram alterações no valor, porque já virou o ano, é uma nova tabela de preços, enfim. Então, provavelmente, você não vai pagar o mesmo valor que a gente pagou, você vai pagar um pouco mais. Aqui é só pra vocês terem uma base. O valor altera de acordo com a região que você quer, né? Por exemplo, Lisboa pode ser que seja o dobro do valor do que pra cá em Viseu. Fora o valor do relocation, a gente ainda inclui o transporte, incluímos também uma taxa de urgência, né? Porque quando a gente entrou em contato com ela, era menos de um mês pra nossa viagem. Então, tem essa taxa de urgência e incluímos também o serviço de água, luz, telefonia e internet, né? Então pagamos esses valores por fora. Mas o valor do relocation era esse valor de 650. Tamara é da família Seven. Eu também vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês visitarem o perfil, pra quem tem interesse. E eu só tô divulgando porque é um serviço que eu conheço, que nós ficamos satisfeitos e porque eu confio, né? Eu conheci a pessoa de Tamara, eu confio, eu sei que ela é uma pessoa correta, que trabalha corretamente. Então vocês precisam ter muito cuidado quando vocês forem fazer algum serviço de relocation. Pesquisem bem, vejam se essa pessoa é uma pessoa honesta, correta, visitem o perfil, vejam os comentários nas publicações das pessoas, desconfiem se não tiver comentários, né? Desconfiem se não tiver feedbacks.
filtrem bem, porque o que mais tem aqui é brasileiro sofrendo golpe de outros brasileiros. A minha vizinha, que é portuguesa, ela faz Uber e ela conta histórias horríveis pra gente, histórias tristes de brasileiros que estão desesperados. Tipo assim, quando ela chega pra fazer a corrida, eles acabaram de sofrer golpe. Pagaram um serviço de relocation que não existe. Tipo, a pessoa pegou o dinheiro e sumiu. A pessoa chegou aqui em Portugal, entrou em contato, cadê? Que ninguém atende, o número só dá desligado, e ninguém responde o contato. Muitas vezes a gente gasta todo o nosso dinheiro, a gente vende tudo que a gente tem pra vir pra cá. E quando chega aqui, sofreu um baque desse, um golpe, né? Ainda mais de pessoas que deveriam ser prestativas, que deveriam ajudar. Até porque elas estão sendo pagas pra isso, né? E na verdade elas estão dando golpes em pessoas da sua raça. Brasileiro dando golpe em brasileiro. Então, tenham bastante cuidado com essa questão, tá bom? Como eu já falei anteriormente, nós incluímos o serviço de água, luz e internet com Tamara. Só que quando a gente chegou aqui, nenhum dos três estavam disponíveis. Houve um problema com a transferência dos serviços do nome dos antigos moradores para os atuais, que seríamos nós. Então, quando a gente chegou aqui, não tinha nem luz, nem água e internet não podia ter porque não tinha luz, né? Não tinha eletricidade para poder instalar a internet. E como eu falei para vocês, ela trabalha de maneira correta. Tanto é que quando a gente chegou aqui, ela explicou a situação, ela pediu desculpas a gente e ela ofereceu uma alternativa. Ela ofereceu levar a gente para um apartamento dela, com luz, com água, tudo, para que a gente ficasse lá enquanto a questão da água e da luz eram resolvidas. Como eu já estava muito cansada, muito dolorida de dormir no avião, tava preocupada com Liam, eu queria dormir, eu queria comer. Eu falei pra ela e pra John, né, que eu preferia ficar aqui. E aí John concordou comigo. E a gente ficou, mesmo sem água, mesmo sem luz, mesmo sem nada, a gente decidiu ficar. Mas ela deu a alternativa pra gente, né? Uma solução pra que a gente não ficasse aqui sem água e sem luz. E aí depois dessa decisão de que a gente ia ficar aqui, eu falei pra ela só que eu queria ir num mercado, num lugar próximo pra gente comer alguma coisa, comprar alguma coisa pra jantar e pra tomar café pela manhã, né? E aí ela levou a gente do Continente, o mercado, né, que fica aqui bem pertinho, esperou a gente lá pra comprar o que a gente precisava. Inclusive a gente comprou uma coberta também lá pra dormir. E aí ela trouxe a gente de volta. Então, sobre os serviços, Tamara resolveu essas questões que ficaram pendentes, né? Exceto pela água. Eu não me lembro o motivo, mas John mesmo foi resolver. Mas aí ela resolveu as outras questões, né? Da internet e da eletricidade. Na terça-feira, pela tarde, chegou a água, né? Liberaram a nossa água. E aí, na quarta de manhã, bem cedinho, liberaram a eletricidade. E em seguida, o pessoal da internet veio fazer a instalação. Tudo que ela pôde fazer pra cumprir a parte dela do acordo e também pra ajudar a gente, ela fez. Foi super solista, super prestativa. Então, Tamara, um beijo pra você. E o meu muito obrigada. Sobre a nossa casa. A nossa casa fica em Viseu. Viseu distrito, não é Viseu cidade. Nós estamos na cidade de Tondela, que fica próximo à cidade de Viseu, que é a capital do distrito de Viseu. E ela é um T3, ela é um primeiro andar. T3 significa que ela tem 3 quartos. É uma casa muito boa, eu gosto muito daqui. E é um local muito tranquilo. Então, assim, não é Portugal inteira que é tranquilo, não. Se você for pra Lisboa, por exemplo, você vai ver que é completamente diferente. Vai parecer um local qualquer do Brasil. Com agitação, com trânsito, com muita gente. Aqui é mais tranquilo porque aqui é interior de Portugal. Por essa casa, nós pagamos 650 de arrendamento. Nos foi cobrado 2 rendas e 2 calções. Calções, para quem não sabe, é tipo a fiança do Brasil. A nossa empresa de internet e de telefonia é a Mel. Nós recebemos os nossos chips via correio. Se não me engano, o chip chegou na segunda-feira, mas eu só vim fazer a ativação dele na quarta. E é o serviço de telefonia, ligação, SMS. Aqui usam muito SMS. Então, a Mel é a empresa de telefonia e de internet. E a gente paga 67 euros mensais. A nossa luz, nossa primeira fatura, veio no valor de R$ 71,55. Pagamos agora em janeiro. E a minha vizinha falou que era mais ou menos esse valor. Só que aqui a gente ainda não usou aquecedor, né? Aqui tem lareira, mas a gente também não acende a lareira com frequência. A gente só acendeu a lareira 2 vezes. E tá dando pra se virar. Sem lareira e sem aquecedor. Mas a gente usa tudo tranquilamente. Fogão elétrico, forno elétrico, micro-ondas, exaustor, máquina de lavar, secadora, água quente. Então foi esse valor, a primeira fatura da nossa eletricidade. Já a nossa água, John tomou um susto quando chegou a primeira fatura, porque ela chegou no valor total de 110. E aí a gente ficou, meu Deus, quanta água é essa que a gente gastou? John foi verificar a fatura e viu que o valor total da água era de 13 euros, ou eram 12 euros e um pouquinho, mais ou menos isso, 13 euros. Tinha uma outra taxa de recolhimento, que era de 9 euros, 8 euros, por aí, e um pouquinho. E tinha uma tal de taxa de celebração, de 88 euros. Essa taxa de celebração é referente à instalação do relógio da água, enfim. É para celebrar o contrato do cliente da empresa de água. Eu não queria celebrar nada, eu
eu só queria pagar minha aguinha e usar tranquila. Então acredito que só veio nessa primeira fatura, na próxima já não vem só o valor da água, né? A água nós usamos pra cozinhar, tomar banho, usamos a descarga normalmente, lavamos roupa, né? Também usamos máquina de lavar. Aqui tem máquina de lavar louça, mas eu ainda não usei. Acho que porque tem pouca louça, né? Então eu lavo ali rapidinho, não tem necessidade de colocar dentro da máquina de lavar louça. Mas esse é o valor que a gente pagou pela água. Gente, eu tentei responder as principais dúvidas das pessoas. Dúvidas, por exemplo, como água, luz, internet, são dúvidas bem específicas, mas uma pessoa me perguntou. Então eu tentei separar as principais dúvidas, tentei esclarecer o máximo possível, dar o máximo de detalhes possível. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu sempre respondo os comentários, ainda que demora um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Também pode ir lá no Instagram. Meu Instagram é Ariane_Mirelli. E eu também respondo, tá? Então fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Do que eu puder ajudar, eu ajudo. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um joinha e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um beijo enorme no coração de vocês. Tchau!